Boa noite, Rio Grande, boa noite, região sul do estado. Estamos ao vivo pela página da Z Comunicação. Eu sou o André Zenobini e hoje nós estamos conversando com o deputado estadual Fábio Branco, 2 vezes prefeito de Rio Grande, deputado estadual em segundo mandato, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário-chefe da Casa Civil do governo Sartori, e Fábio Branco vem desenvolvendo alguns trabalhos que são importantes para a região sul, e eu vou entrar já direto na nossa conversa dando boa noite ao Fábio e pedindo que ele nos explique um pouco como Fábio Branco entrou na pauta, na luta pela diminuição dos pedágios da nossa Zona Sul. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos aqui que estão nos acompanhando aqui. Agradeço, né, pela oportunidade. André, é um tema que já nos incomoda já há bastante tempo, né? E quando tu colocas, quando que nós identificamos a necessidade, é quando nós começamos a acompanhar a diminuição, principalmente de carga do nosso porto, né? E avaliando de que um dos grandes fatores, claro que tem outros fatores, mas um dos grandes fatores que traz essa fuga de cargas, principalmente para os portos de Santa Catarina, eu não tenho dúvida nenhuma que é a situação dos pedágios. Todos que a gente se fala, todos os transportadores, todo o setor industrial, e tu comentasse, eu fui secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul por 1 ano e meio. Né? Pegamos uma crise muito violenta, né, junto ali com o governador Sartori, uma das maiores crises da história do Brasil, mas a oportunidade que eu estava ali, eu queria puxar também os temas estratégicos para também a nossa região. E por isso que eu identifiquei e a necessidade de uma participação e mais detalhada e mais profunda, e por isso que quando eu retornei à Assembleia, na verdade, que aí teria uma atribuição como legislador, nós começamos a identificar aonde que nós poderíamos atuar e principalmente começamos a fazer as comparações. E aí sim que me identifiquei realmente com a necessidade de nós poder encontrar um ambiente, um espaço onde pudesse trazer tudo aquilo que se discutia, tudo de maneira muito subjetiva, muito empírica, mas que nós temos a certeza e a garantia que nós estamos atuando lá, ou nós estamos sendo prejudicados por os polos mais caros do Brasil, talvez um dos quilômetros rodados mais caros do mundo, né, tendo em vista daquilo que hoje está apresentado ali para nós. Então, por isso, André, nós mapeamos, começamos a fazer algumas comparações, e aí sim, através das ferramentas que nós temos na Assembleia Legislativa, que são as audiências públicas, a nossa assessoria, que eu agradeço sempre, e principalmente, por que que nós encontramos, e aí eu acho que está aí o segredo e a oportunidade ímpar que nós estamos tendo, porque antes de chegar no Tribunal de Contas da União, eu fiz também muitas visitas ao Ministério Público Federal, à própria Agência Nacional a NTT, né, que é o órgão regulador, né, que trata desse tema, e nunca tivemos uma acolhida, nunca tivemos uma receptividade, nós nunca tivemos um ambiente propício para demonstrar o prejuízo que isso traz na nossa região. A única resposta que nos davam é que existe um contrato, teria que terminar o contrato, para que depois pudesse trazer aquilo que nós estamos defendendo, que é uma nova modelagem de concessões. Mas, no Tribunal de Contas da União, nós encontramos esse espaço. E por que que nós identificamos o Tribunal de Contas da União? Porque nós, pesquisando, e aí sim, por isso que é importante, a nossa assessoria identificou que um trabalho que tinha sido publicado pelo TCU, em 19 contratos que eles fizeram auditorias, eles encontraram problema em 18 contratos. Foi quando eu cheguei aqui a primeira visita no Tribunal de Contas, na sua sessão aqui do Rio Grande do Sul, e depois fui a Brasília, né, levando os subsídios, informações, dados, para que a gente pudesse fazer aquele que era o nosso pedido, uma auditoria. O que aconteceu no Tribunal de Contas da União, na verdade, eles disseram que gostariam muito de fazer esse trabalho, mas a prioridade do recurso humano que eles tinham era para obras executadas pelo governo federal. Então, aí nós encontramos um pequeno obstáculo, que nós resolvemos a partir da entrada, né, e a participação que se interessou pelo assunto do deputado Marcel Van Hatten, né, que via comissão de fiscalização, nós encontramos o espaço adequado, legal, e principalmente que todos os processos aprovados pela comissão de fiscalização da Câmara de Deputados, ele
vai para o Tribunal de Contas e ele entra como prioritário. Isso, o que era importante é que aí nós ali, a partir daquela entrada, nós tivemos um tempo limitado e definido para que essa auditoria fosse feita, e a nossa alegria, porque eu digo alegria não por ser contra ninguém, mas ser favorável à nossa região e querendo trazer mais justiça para a nossa região, nós tivemos uma decisão, um acórdão do Tribunal de Contas, aí nos últimos 15, 20 dias que saiu essa decisão, que com um embasamento técnico muito aprofundado, importante, e como eu disse, a primeira vez que nós temos um documento realmente que se possa demonstrar que esse pedágio é o quarto mais caro do Brasil. Se tu pegar quilômetros rodados, ele é o mais caro do Brasil, e que algumas coisas que precisam ser ajustadas no contrato, e por isso que nós estamos trabalhando agora para o envolvimento da sociedade. Vocês já fizeram uma previsão de como pode ficar esse contrato, como pode ficar esse valor do pedágio após uma revisão por parte das autoridades competentes? Porque isso impacta diretamente no bolso da população aqui da região sul e mais ainda, do transporte de cargas para o Porto de Rio Grande. Com certeza. O dado principal que nós temos que colocar isso é um valor indevido que a empresa se apropriou nesses últimos anos de cerca de 800 milhões. Esse é um dado que tem que ficar sempre registrado. O segundo é que nós temos agora uma decisão, né? O acordo dos conselheiros do Tribunal de Contas, eles encaminharam para a agência reguladora, para a ANEEL, para a NTT, para que possa refazer esses cálculos. Quando tu me diz se tem realmente um valor, tem estipulado. O Tribunal de Contas da União chegou a um valor que seria hoje um valor justo, e que se tivesse aplicado tudo aquilo que as recomendações do Tribunal de Contas foi dado, era em torno de 6,80. Esse é um valor que nós estamos trabalhando para que nós possamos trazer mais justiça imediatamente. Esse é o passo principal, porque isso aí nos traria uma condição um pouco melhor, não ideal. Porque, André, o ideal, nós estamos fazendo a comparação agora, o Tribunal de Contas, o Ministério da Infraestrutura acabou de homologar um processo licitatório de uma concessão aqui do nosso lado, na 101, trecho de Santa Catarina, que praticamente as mesmas praças, as mesmas quilometragens, o valor de R$ 1,97, com uma diferença que ainda tem que fazer investimentos para o futuro para melhorar o sistema rodoviário, melhor fluidez no trânsito dessas rodovias, e que precisa fazer investimento. O nosso é 12,30, não tem obrigação de fazer investimento, e tu faz essas comparações. Por isso que nós estamos defendendo uma nova modelagem e principalmente dados reais. Porque o Brasil amadureceu muito ao longo desse tempo referente às concessões. Eu digo que nós não estamos aqui para olhar o que foi feito de errado, quem é o culpado. Nós estamos querendo só trazer aquilo que o Brasil amadureceu ao longo desse tempo, todos os controles e principalmente o conhecimento que as próprias empresas tiveram ao longo desse período. A própria empresa que hoje é a que administra o nosso polo, essa concessão que foi dada, que o valor que uma empresa ganhou de R$ 1,97, a própria empresa deu aí de R$ 2,00 e em torno de R$ 2,40, R$ 2,50. Para tu ver as diferenças que nós estamos trabalhando, essas distorções que trazem um prejuízo enorme para a nossa região. Para o nosso porto nem se fala, porque nós estamos vendo aí as cargas estão fugindo, mas até mesmo os usuários no dia a dia. André, isso afugenta os investidores. Quem for escolher para fazer um investimento, seja qual for, seja industrial, ou seja área de serviço, área de comércio, qualquer investimento que tu vá fazer, se tu olha esses preços que tem, e tu tem uma outra região que não tem esses preços, eu não tenho dúvida que muitos investimentos foram afugentados frente a essa dificuldade que nós temos. A Ecosul, ela recebeu uma obra pública que foi a duplicação da rodovia, que foi feito com recursos públicos à época, e ainda tem um lote que ficou faltando, que é o chamado lote 4, que é um dos principais, que é o lote do Porto de Rio Grande, que passa em frente ao Porto de Rio Grande. Como é que está essa negociação do lote 4? Há a possibilidade da Ecosul fazer e tentar diminuir e equilibrar esse valor? Ou nós temos com a Ecosul aí praticamente uma negociação morta em torno desse lote 4?
Eu nunca participei, eu sei que teve uma reunião que a empresa ofereceu fazer um trecho, um pedaço aí para desafogar, mas em cada investimento que ele faça, que é a prorrogação de prazo. Para mim, isso é uma proposta indecente no primeiro momento, né? Se não tiver redução de tarifas, para mim é uma proposta indecente. O lote 4, como tu dissesse, na verdade, os equívocos, né, que as obras públicas acontecem, que qualquer obra ou qualquer planejamento de obra que tu fosse fazer, tu teria que iniciar do lote 4 para concluir toda a 116. Nós fizemos aí vários trechos prontos, e que é o lote 4, que é o gargalo todo, né, a chegada no porto, nós temos esse problema sério. Agora, administrativamente, não se teve ainda essa possibilidade, não participamos, porque, André, nós estamos focando agora nesses 60 dias junto à NTT. Esse é o documento oficial que nós temos do Tribunal de Contas, é um prazo legal que se tem de se cumprir, por isso é importante essa pressão, na verdade, o envolvimento da sociedade, chegar lá nos conselheiros, na direção da NTT, dizendo que é necessário uma revisão contratual, uma revisão de valores apresentados hoje naquilo que está sendo feito aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, por isso que eu te agradeço essa oportunidade, porque isso é que vai popularizando, isso é que vai chegando as informações, e todos aqueles que possam, atores importantes, eu queria aqui agradecer, né, um ator importantíssimo, que agora até saiu na 0 Hora, um documento fugiu agora, um artigo que o superintendente estima, né, que este é o papel, né, de que a sociedade precisa se apropriar, e aí a sociedade como um todo, seja ente público e principalmente ente privado, para que nós possamos fazer essa pressão. A partir desses artigos, a partir do envolvimento da sociedade, a partir de um movimento que se possa se ter em outros agentes que se utilizam do porto, e principalmente que estão sendo prejudicados com esse processo, é que nós temos que fazer essa pressão. Porque a partir dessa pressão na NTT, que talvez possa ter uma alternativa administrativa, até mesmo, que eu digo, não tenho absolutamente nada contra a empresa, eu tenho a favor da região, que nós temos que trazer preços mais justos para a nossa região. E que não se fale em alongamento de contrato, que se fale em investimentos, porque tu comentou, André, um dado que vários dados que essa auditoria trouxe, a duplicação do trecho Rio Grande-Pelotas, quando tu faz o investimento, tu faz uma projeção de incremento, né, de VDM, né, de que se trata de aumento de veículos na estrada. O valor que era estimado é em torno de 4 ponto alguma coisa, 4,3, se não me falha a memória, de incremento de veículos na rodovia. Nós tivemos um incremento aí de mais de 17% na rodovia. Essa diferença, ela não trouxe nenhuma redução ou nenhum reenquadramento a nível contratual, porque automaticamente, se tu teve uma projeção e ela foi acima daquilo que foi projetado, tu tem que sentar e refazer. Automaticamente, tu teria que reduzir o valor da tarifa, porque tu não fez o investimento, tu teve um incremento de receita e tu não fez a redução devida que teria que fazer. Só nesses valores está se falando aí quase 50 milhões a mais de receita indevida que foi projetado e a empresa recolheu o seu cofre, né, a sua receita, que poderia ter sido reinvestido ou até mesmo a redução da tarifa que possa fazer. Como esse, eu poderia citar trechos que foi tirado das suas concessões e outros valores aí, chegando, como eu te disse, a 800 milhões de valores indevidos a mais nesse período desse contrato. Fazendo o caminho da estrada, vindo um pouco mais aqui para Rio Grande, eu queria entrar contigo num outro assunto que eu acho que é de extrema importância, e eu lembro de te entrevistar em outras oportunidades que tu sempre acompanhou esse assunto, que é o da termoelétrica de Rio Grande, esse investimento para o porto, para a nossa área industrial aqui da nossa cidade. Como é que está esse projeto? Nos últimos tempos surgiu uma nova esperança para a usina termoelétrica, e como é que tu enxerga? Rio Grande vai receber esse investimento? Primeiro eu queria demonstrar a importância desse projeto, que ele é fundamental para o Porto de Rio Grande, que ele é estratégico para o Distrito Industrial de Rio Grande, mas ele é fundamental para o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. É a única alternativa que o Estado tem
de aumentar a sua capacidade de atendimento de gás. O Gasbol, que chega aqui no Rio Grande do Sul, todos nós sabemos que ele chega aqui estrangulado. E hoje, se fosse necessário uma ampliação de atendimento para uma grande indústria, hoje o Estado não tem capacidade de atendimento. Por isso que eu gosto de colocar que esse é um empreendimento do Estado como um todo, que nós diminuiríamos a necessidade do Gasbol e, ao contrário, nós seríamos indutor. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul, André, ele é importador de gás, e com isso ele gasta em cerca de 300, na verdade ele tem gasto de 300 milhões de ICMS que ele tem que pagar a outros estados, porque o gás vem por outros estados e chega aqui no Rio Grande do Sul. Com esse projeto, nós não só deixamos de pagar 300, mas nós vamos ser indutor, que na verdade esse gás vai poder subir Santa Catarina, Paraná, aonde for necessário. Então nós vamos ser, ao invés de ser comprador ou tomador de gás, nós vamos ser doador, vamos ser indutor desse gás para o Brasil. Então por isso que ele é fundamental para o Rio Grande do Sul. E para o município, porque além do gás nós temos uma termoelétrica, né, que aí ela vai gerar 1/3 de energia que o Estado consome. O Estado hoje é importador de energia também de 50% daquilo que consome, então tu já vai diminuir a necessidade de importação de energia. Automaticamente tu também cresce na tua receita, e para o município do Rio Grande é importantíssimo que aumenta ICMS, tu agrega valor e principalmente tu traz aí um investimento que nós estamos falando de alguns bilhões de investimentos. Então, e falar nisso, sem falar que a partir dessa empresa instalada e ter o gás, nós podemos atrair novas empresas e muitas empresas que necessitam de gás como matéria-prima para os seus produtos. Nós tivemos com esse projeto praticamente descartado, praticamente já impossibilitado. Tanto é que a ANEEL já até está num processo de cassação da outorga do leilão que foi vencido pela Bolognese. Mas, para nossa surpresa, nós estamos há alguns meses, praticamente há uns 3, 4 meses, atuando e trabalhando na retomada ou na possibilidade da retomada desse investimento. Para que isso aconteça, apareceu um investidor, que é a empresa Cobra, que é uma empresa espanhola, uma das maiores do mundo, que já está instalada aqui no Rio Grande do Sul, como aqui na linha de transmissão. Então o seu capital estrangeiro já está instalado, já conhece o Estado do Rio Grande do Sul e teve interesse em adquirir esse projeto. Então, eles já adquiriram esse projeto. O que está faltando para efetivar essa aquisição? 2 situações. Primeiro, é o licenciamento ambiental, que nós já organizamos algumas reuniões. Também aqui nós temos trabalhado, eu queria aqui dizer, André, nós temos trabalhado muito unido aí com o Estima, né? Nós temos várias iniciativas de competitividade do porto, atração e investimento, e a termoelétrica é mais uma, que quando nós organizamos uma reunião junto com os investidores, levamos ao governador o projeto, apresentamos a importância desse projeto para o governador de imediato foi uma reunião a Brasília, que eu acompanhei, junto com o governador, eu, o Estima, o secretário Arthur e toda a sua equipe, para demonstrar para a ANEEL de que quanto esse projeto era importante, que o governo do estado estava encampando aqueles seus compromissos que ia auxiliar e ajudar no licenciamento ambiental, desde que a empresa cumpra todas as exigências legais. E essa reunião ela foi tão positiva e tão importante que já estava pautado, né, com um parecer do cancelamento, né, da outorga, e nós conseguimos fazer com que um dos conselheiros pediu vistas por 7 sessões. Isso nos deu tempo agora para que a Cobra possa mostrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento e que ela tem essa capacidade de se instalar, e que nesse período também o Estado vai dar um pouco mais de tempo para retomar o licenciamento ambiental que estava arquivado, e por isso que eu estou otimista. Nós temos tempo, André, nós temos prazo, nós estamos cumprindo todos os prazos e principalmente o Estado, e é isso que eu queria dizer, o Estado, aí, a superintendência através do Estima, mas principalmente o governador, ele encampou esse projeto, por isso que eu estou otimista, porque nós temos aí a possibilidade de recuperar um projeto tão importante, fundamental para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, mas um novo alento para a nossa região, principalmente para a nossa cidade, que está precisando de notícias boas. Um outro projeto que o senhor está acompanhando também, ainda dentro da área portuária, que querendo ou não é a nossa grande alavanca de desenvolvimento do município do Rio Grande, é um processo que foi
aberto e trabalhado aí pelo Fernando Estima, que é a transformação da autarquia em uma empresa pública, a chamada Portos RS. Como é que o senhor enxerga esse processo de transformação? Acredita que isso vai auxiliar no processo de desenvolvimento ainda mais do nosso porto? Muito. Na verdade, nós estamos prontos aí para que o governo possa encaminhar para a Assembleia. Eu vou defender aqui na Assembleia, por acreditar que o Estado precisa se modernizar. E essa empresa pública, ela traz de tudo aquilo que ela tem de moderno, na verdade, para agilizar os processos que a autoridade portuária necessita fazer, e principalmente nós vamos nos adaptar ao que o Brasil inteiro está fazendo. É uma determinação do Ministério da Infraestrutura, é necessário esse ajuste, e que bom que aí está bem encaminhado, o governo está, eu acho que na sua fase final de elaboração do projeto, e fazer o encaminhamento para a Assembleia. Acredito aí que a partir da retomada e a partir dessa passada aí que nós estamos do Covid-19, que nós possamos voltar à vida normal. Eu não tenho dúvida, André, que isso vai ser um dos projetos prioritários a serem encaminhados para a Assembleia Legislativa. Por falar em Covid, aproveitando que o senhor tocou nesse tema, Rio Grande hoje teve a divulgação que nós estamos com 60% da UTI nesse momento aqui de Rio Grande, na UTI destinada ao Covid-19, lotada. Isso é preocupante. Podemos chegar em uma situação de faltar leitos de UTI na nossa cidade. Como é que o senhor enxerga a batalha de Rio Grande contra o coronavírus e também a luta de Rio Grande por mais leitos de UTI na nossa cidade? Enxerga essa questão? Eu tenho acompanhado de perto aí uma infraestrutura não só para Rio Grande, mas para a nossa cidade como um todo, né? Essa ampliação, e o próprio governo do estado agora, com a demora, com a lentidão, e até mesmo com o descaso, né, que eu vejo que o governo federal está tendo com o credenciamento de novas vagas, seja para leito clínico, ou seja ele para vagas de ampliação das UTIs, né, e respiradores, equipamentos, tudo tem que ser feito. O Estado demonstrou realmente a sua responsabilidade e credenciou 10 leitos. Bom, não é o necessário ainda, mas pelo menos já possibilita ter uma ampliação da capacidade de atendimento. Porque essa quarentena, ela serviu e serve para isso, para que se possa, o poder público, ou também o privado, possa se preparar para ampliação de espaços e necessidades para aquelas pessoas que precisam, seja de equipamentos, respiradores, né, e principalmente de vagas de UTI. Eu tenho acompanhado, então, nessa semana passada, junto com a secretária, nós solicitamos o credenciamento de mais leitos clínicos para a Santa Casa. Automaticamente nós vamos precisar de mais leitos. Quando tu credencia vagas clínicas, tu também necessita ter um aporte maior também de UTI e semi-intensivos, e também no próprio hospital universitário também da ampliação e credenciamento que nós precisamos fazer. Nós vamos continuar cobrando aqui, insistindo, seja com o governo federal, seja com o governo do estado, e nos colocando à disposição da prefeitura e todos os órgãos, aqueles que possam auxiliar e que têm responsabilidade nas suas dotações, para que nós possamos, a partir desse período aí da diminuição da curva, ou a necessidade quanto ampliar a contaminação e a necessidade de capacidade de atendimento, que a gente possa estar apto e preparar e não ter ninguém aí que fique sem atendimento. O nosso compromisso é de fazer com que a gente tenha capacidade de atendimento na sua infraestrutura. O seu colega, na época do governo Sartori, João Gabardo, chegou ao alto escalão do Ministério da Saúde, foi defenestrado pelo governo federal junto com o ministro Mandetta. O governo Sartori defendeu a eleição do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga a batalha que o governo federal vem travando contra o coronavírus? Se está eficaz, se é eficiente, ou se está antes da saída do João Gabardo do Ministério? Não, eu acho que a presidência da República está tratando de maneira equivocada esse tema, né? Até porque, se não fosse uma atuação, principalmente do ministro Mandetta, naquele primeiro momento, né, de coordenar, e o Gabardo era da sua equipe, né, e a gente acompanhava diariamente todas as coletivas,
eu avalio como uma gestão muito eficiente, porque ele foi protagonista, ele deu as informações, passou tranquilidade, da sua maneira bem didática, o Mandetta, e eu realmente entendo que ele teve um papel fundamental e muito importante. Pena que não teve, talvez, o apoio necessário, e agora nós estamos vendo, né? Licitações vazias, compras que não chegaram, e isso no Brasil inteiro, eu não tenho dúvida que isso nós vamos pagar essa conta. Por isso que eu te digo que o governo, como ministério, tem agido de maneira correta. Agora a gente vê que o governo não dá esse respaldo. Tem um outro entendimento, né? Tem uma outra avaliação que nós temos que respeitar, podemos não concordar, mas temos que respeitar, não concordando com ele, mas talvez tenha faltado bom senso nesses dois temas, porque avalio, André, de que quando se fala em defender a economia, nós não estamos falando em matar pessoas, ao mesmo tempo que quando está dizendo em salvar vidas, tu também tem que tratar da vida econômica do país, das pessoas, do emprego das pessoas. O que eu acho que falta é bom senso. Isso faz o radicalismo não é muito bom. Eu digo que os extremos, eu não sou favorável aos extremos. Eu acho que isso só traz discórdia, só traz divisão e até mesmo a próprio radicalismo ele não constrói nada. Então, e o Mandetta estava nesse processo de preocupação de ambas as partes. Primeiro, salvar vidas, sim, mas ao mesmo tempo também de ter um olhar também da flexibilização, do que era possível, se preparar para isso, para que as coisas pudessem caminhar em paralelo, e aí nós não estamos nessa discussão aí, quem é a favor da vida é contra a economia, e quem é a favor da economia é contra a vida. Eu estou nesse processo do meio termo aí, para que a gente possa ter bom senso nos seus atos e responsabilidade, mas tu também tem o entendimento que é possível, desde que tu tenha coragem, eu acho que esse é um papel, e se tu tenha bem informado também, ter uma boa assessoria, ter essas informações para que tu possa tomar essa decisão. Então, acho que foi distorcido e acho que só prejudicou esse processo a nível federal. Em Rio Grande, o município foi um dos últimos a flexibilizar as suas ações, a flexibilizar o comércio. Tu deve ter recebido, senhor deputado da cidade, da região, mas principalmente de Rio Grande, deve ter recebido muita reclamação de empresários de diversos setores. Como é que o senhor avalia esse processo da flexibilização do comércio da nossa cidade, que ainda é um dos mais rígidos na região sul do estado? Não, André, eu acho que ele, no primeiro momento, ele foi necessário para dotar, né, os hospitais da sua infraestrutura. Se não o fez, é porque talvez faltou condições, né? Mas, como eu te disse, eu sou do meio termo. Quando tu vê Pelotas que abriu, né, e tu não teve um aumento, principalmente da necessidade da rede hospitalar, quando tu vê Bagé, que teve realmente também um surto muito maior, foi a primeira cidade do estado que teve uma preocupação maior, porque chegou um médico que era o provedor do hospital, né, que tinha chegado de viagem e que foi um dos primeiros que se contaminou e que teve um número muito alto no primeiro momento e que automaticamente também conseguiu flexibilizar o comércio e está atuando e está hoje trabalhando, também não teve esse aumento. O que eu acredito é que poderia ser um pouco mais flexível e poder dar melhores condições, e principalmente quando tu ter aí do lado, tu ter Pelotas, tu ter São José do Norte, tu ter Santa Vitória, tu ter Chuí, tu tem todo o teu entorno que ele está aberto, ou semi-aberto, ou mais flexível, com determinados protocolos de abertura, eu acho que poderia ter sido ou ter necessário uma flexibilização maior das atividades econômicas também. Lhe agradou o modelo implantado ao longo do final de semana e hoje pelo governo do estado de distanciamento social através dessas bandeiras e classificações de setores nos municípios? Não, eu na verdade, na teoria me agradou, porque tu tem parâmetros. Eu acho que isso é uma fórmula inteligente, na verdade. Agora, André, eu tenho dúvida se isso na prática vai funcionar, um pouquinho de receio que eu ainda tenho, mas pelo menos o governo está adotando medidas técnicas inteligentes
que possa se realmente fazer esse monitoramento. Um pouco me preocupa é que essa avaliação vai ser semanal, porque numa semana, se o problema for sério, depois tu não consegue contornar mais, então um pouquinho de preocupação que eu tenho, mas a gente sabe também que não é fácil tu ter um estado aí de mais de 12 milhões de habitantes, né, com 497 municípios, tu fazer uma gestão de tudo isso, entendo que não é simples, é complexo. Mas o único receio que eu tenho é esse, do monitoramento ser semanal, porque o restante acredito que seja uma das alternativas e que flexibiliza, possibilite realmente ter um controle e poder abrir onde é necessário e fechar onde é necessário para que não se tenha aí o colapso do atendimento de saúde nos hospitais. Mudando um pouquinho da saúde para a justiça, segurança pública, no dia que o ex-juiz Sérgio Moro resolveu largar o governo, deixar o governo, o senhor fez declarações de apoio ao juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor enxerga esse processo aí da saída do Sérgio Moro e desse momento que o governo federal, entrando um pouquinho mais nessa fala sobre uma política nacional, como é que o senhor enxerga esse momento do governo federal? Acha que o governo perdeu credibilidade com a saída do Sérgio Moro? Eu, no primeiro momento, sim, porque o Sérgio Moro fez um bem, né, para a política, para a autoestima do Brasil, e até mesmo deu credibilidade ao governo Bolsonaro. Eu sou desses que defendo. André, eu fiz essa manifestação no primeiro dia, né, dando os parabéns ao Sérgio Moro quando ele saiu, porque ele não submeteu, né, aquilo que foi dito. Por isso que eu dei a minha posição, dei os parabéns, como fiz isso com o Mandetta também, acho que foi trocado de maneira equivocada. Mas tu sabe que eu vou avaliar, eu estou monitorando, na verdade estou acompanhando, porque muitas das coisas que foi dita, tu não está ainda até agora provando, né, essas intervenções ou aquilo que o Sérgio Moro falou na sua saída. Eu, de maneira honrada, como ele é, eu acho que corajosa, né, eu acho que corajoso por ter deixado uma magistratura, né, que com sua vida que ele sempre teve ali, então um juiz muito qualificado, deixando para ajudar a sociedade. Eu acho que essa foi de maneira corajosa, por isso que eu cumprimentei, da mesma maneira que ele entrou, da mesma maneira que ele estava saindo, né, de cabeça em pé, e quanto isso é importante na vida pública, quando é importante as pessoas que se envolvem na política e não submetem a qualquer negociata ou qualquer jogo ou jogo de interesse pessoal. Por isso que eu o cumprimentei. Agora, claro que nós vamos acompanhar, porque muita sua fala ou na sua saída deixou algumas preocupações, né, daquilo que foi dito. Agora nós temos que saber realmente a prova e confirmar tudo aquilo que está sendo investigado para saber com quem é que estava com a razão, quem é que está certo nesse processo. Mas eu continuo dizendo que o Sérgio Moro é um exemplo, né? E que bom que ele está querendo, e tomara que ele se envolva politicamente, que a política precisa de pessoas sérias. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor participou de um momento muito difícil, que foi o início do parcelamento dos salários dos servidores no executivo estadual. Essas decisões, elas devem ser, creio eu, muito difíceis de serem tomadas. Os rumores começam a indicar que possivelmente a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul também vai parcelar, a partir dos próximos meses, o salário dos servidores. Isso é algo que ainda está sendo definido, mas que é muito provável pelo indicativo que tem a queda de arrecadação do governo do Estado. Como é que o senhor enxerga esse agravamento da crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul? Não, André, esse é um caminho sem volta. Eu não tenho dúvida que a Assembleia no mês que vem, não vai ter recurso, porque não dá CRIA, entendeu? O Estado vai ter uma diminuição de receita aí de mais de 30%. Então, automaticamente, o próprio Executivo não vai ter os seus repasses do duodécimo, como normalmente ele sempre repassava, para todos os entes, né? Todos os outros, seja o Legislativo,
Judiciário, Ministério Público. Então, eu acho que não só a Assembleia vai ter dificuldade, mas eu acredito que se alongar demais esse período e nós passarmos aí mais um mês ainda com a situação como nós estamos vivendo, nós vamos ter realmente dias muito duros e difíceis, porque o próprio governo federal acabou de aprovar, né, as câmaras de deputados e os senadores aprovaram uma lei de compensação, mas essa compensação não vem na mesma proporção da diminuição de receita. No Estado, tem uma projeção de quase 3 bilhões, se for nesse parâmetro que foi mês passado, de diminuição de arrecadação. Ele vai arrecadar 1 bi 900. Na verdade, o governo federal vai compensar 1 bi 900. Então, tu já vê aí que já tem quase 1 bi, né, de déficit a mais. No Estado, que já tem déficit, que já vem com dificuldade, que já tem problema, como tu disseste, eu participei desde o primeiro mês, se não me falha a memória, aí nós estamos há quase mais de 60 meses, ou quase 60 meses, com o salário dos servidores do Executivo em parcelamento, isso vai chegar no Legislativo e vai chegar talvez nos outros poderes, talvez os outros poderes tenham um fôlego maior, uma capacidade melhor de aguentar um pouco mais esse período, mas se o Estado continuar, ou se essa crise se alongar, nós vamos ter dificuldade. Mas esse é um caminho sem volta, o presidente Hernani já tem dado como certo, porque o que acontece? A Assembleia está servindo como exemplo, né? Os deputados não tiveram reposição salarial, os servidores não tiveram reposição salarial. Final do ano, o presidente devolveu cerca de 150 milhões, 80 milhões aos cofres do Estado. Agora o presidente Hernani, só nos primeiros meses, agora os primeiros 3, 4 meses, já devolveu 30 milhões ao Executivo também, de valores que não vai gastar no seu orçamento, já devolvendo para que o Estado possa realocar esses recursos nas suas necessidades. Os próprios deputados, né, das emendas, 55 milhões que teriam direito às emendas, direcionaram para a área da saúde, do Covid-19, e ações para que possam evitar a disseminação do Covid-19. Então, a Assembleia está dando exemplo, né? Que bom que outros poderes também pudessem se espelhar na Assembleia e poder tomar essas atitudes, cortando na carne. Esses 30 milhões que foram devolvidos, saiu do seu custeio interno da deputado. Cada um deixou de fazer alguma coisa para devolver dinheiro. Então, essas ações são importantes e não tenho dúvida, André, que nós vamos ter parcelamento de salário na Assembleia para todos os servidores. Inclusive, os deputados vão entrar também e os servidores também. Como é que o senhor enxerga o processo de recuperação do Estado? Como se dará esse processo? Vai ser um processo penoso, acredito, para o Estado do Rio Grande do Sul, pós essa pandemia, que a gente nem sabe ainda ao certo quando terminará. Esse talvez seja a pergunta, né, incógnita que fica nesse processo. Quanto tempo nós vamos levar? Como nós vamos fazer essa recuperação? Né? Eu sempre sou um otimista por natureza, mas eu também sou um realista por natureza também. Né? Eu sempre tive os pés no chão. Eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, eu trabalho para que as coisas dê certo. Quem trabalhou comigo viu, o não para mim, ele praticamente não existe, só existe quando está resolvido, que aí não tem solução. Mas a própria situação, como é um vírus, né, que abateu o mundo inteiro, por um lado ele pode ser positivo, que como tu vê uma engrenagem, o mundo inteiro recuperando, ele pode ser positivo, então tu vê todo mundo querendo, os bancos talvez ajudando financeiramente, esse é necessário, até uma fala que eu fiz essa semana dura para o governo do Estado, é que o Banrisul tem que entrar de cabeça nesse processo. O Banrisul tem que dar linhas de financiamento em condições muito melhores que o próprio governo federal está oferecendo. É um banco público, nós temos que recuperar, nós temos que valorizar as empresas, as pessoas daqui. Então, André, antes dessa pandemia, eu via otimista a recuperação do Estado, porque tu veio num processo de continuidade, de muitas reformas duras, né, que foram feitas, muitos processos, encaminhamentos de empresas que estavam só a prejuízo do Estado no processo de privatização, tudo isso complica um pouco. Então, acho que o caminho do Estado no seu equilíbrio financeiro, ele está bem encaminhado. O que nós vamos depender agora vai ser como nós vamos e
quanto tempo nós vamos retomar a sua vida normal. Talvez normal não vou voltar mais, mas pelo menos a sua normalidade. É a partir da normalidade que nós vamos ter um parâmetro. Se ela se alongar, o Estado vai ter dificuldades. Se ela for mais curta, e como eu te disse, a engrenagem ou o ambiente no mundo, ele for de recuperação rápida, porque o dinheiro não some, né? O dinheiro fica, os investidores ficam aguardando as oportunidades, e que nós vamos ter que aguardar. Então, o ambiente do Brasil, nós vamos ter que ver, porque talvez, a partir da sua retomada, o Brasil possa ser um dos locais onde possam ter essa oportunidade de investimentos, de concessões, de investimento em áreas estratégicas para o crescimento do país, que está se preparando. Então, tem uma linha do governo federal proposta a isso para receber dinheiro internacional, o próprio governo do Estado também, o Estado do Rio Grande do Sul também, as reformas que foram feitas foi para isso, para melhorar o ambiente de negócio na atração de investimentos e nós ter um aumento de receita, porque o que tinha que fazer já foi feito. Agora nós temos que aumentar a receita. Como é que nós vamos aumentar a receita? Atraindo empresas, nós temos que gerar emprego, nós temos que voltar a ser um ambiente receptivo ao desenvolvimento. Infelizmente, André, eu tenho dito muito isso, o Estado e os entes foram sempre punitivos ao desenvolvimento. Nós temos que mudar esse critério, esse parâmetro, esse pensamento. Nós temos que avaliar que os investidores vêm para auxiliar também. Cumpra-se a lei, cumpra a legislação, cumpra as suas obrigações, tudo tem que fazer, mas dá as condições de investimento. É assim que nós vamos voltar a crescer, gerar emprego e trazer desenvolvimento de novo para a nossa região. Quando o ano iniciou e a gente falava no desenvolvimento do ano de 2020, um marco no ano eram as eleições municipais, que talvez cheguem, talvez não cheguem no final do ano. Como é que o senhor avalia um possível prolongamento de mandatos e adiamento das eleições municipais de 2020? Bom, eu vou te dizer o que eu tenho lido, que tenho acompanhado, né? O adiamento de eleições a gente tem visto aí que praticamente está descartado, né? Unir as duas eleições, né? Então não ter essa eleição e ficar só para 2022. Mas eu acredito, André, que essa crise que está acontecendo no Brasil, nós não vamos ter tempo e ambiente para umas eleições em outubro. Eu tenho dúvidas, porque nós vamos ainda ter, em alguns estados, nesse período ainda, a situação do Covid-19, né? Nós vamos ter aí a necessidade ainda de pessoas, e como eu disse, aquelas pessoas que não podem se contaminar, e aí pessoas com idade, ou pessoas que tenham problema de saúde, né, que tenham uma situação que não possa se agravar, talvez isso possa trazer algumas dificuldades, e por isso que também eu acho que o próprio ministro Barroso tem falado bastante, mas tem também deixado algumas dúvidas. O que ele disse é que, eu acho que concordo com ele, uma data limite para definir isso é o final deste mês, de maio. Eu acho que esse final desse mês vai ter a decisão. Por isso que eu te digo que talvez não tenha ambiente, que o final desse mês talvez seja o ponto mais crítico no Brasil do enfrentamento do Covid-19. Por isso que acredito que possa ter realmente uma situação de eleições em outubro ou dezembro, ou final de outubro, segundo turno em dezembro, talvez seja uma das alternativas que possa se fazer. Não posso deixar de perguntar, tem bastante gente esperando, várias mensagens já chegaram com essa pergunta. Esse Fábio Branco estará nas urnas, seja em novembro, em dezembro, mas se estará disputando a eleição municipal. Fábio Branco é pré-candidato. Oi, André. Não, para tu ver que eu não estou fugindo da responsabilidade, eu entendi a mensagem, mas tu vê que é tão complicada essa pergunta que trancou a tua fala bem na hora. Então, mas eu entendi que até isso está favorável à própria pergunta do entendimento. Mas assim, André, eu não fujo da responsabilidade, eu sempre tenho dito que Rio Grande, né, eu tenho um carinho especial por Rio Grande, a própria situação política minha, né? Eu digo que eu cheguei aonde cheguei, em alguns lugares, que nunca imaginei chegar, né? Eu virei prefeito de Rio Grande com 28 anos, praticamente 28 anos, quando foi do período da eleição.
nunca tinha concorrido a nada, e esse povo me deu a chance de ser prefeito. Foi por essa iniciativa, por uma fatalidade que aconteceu, porque talvez se não fosse a morte do tio, talvez eu nem estivesse aqui hoje. E depois disso, a minha caminhada, já estou há 25 anos nessa caminhada, né, de prefeito, como tu comentou aí, de chegar a chefe da Casa Civil, né, são poucos que têm essa oportunidade de ser secretário de Estado, de ter esse envolvimento, mas eu tenho dito que eu tenho trabalhado, né, de vários partidos, está discutindo um projeto para Rio Grande. Como eu te falei, não adianta nós anteciparmos o assunto, porque não sabe se vai ter eleição, como é que vai ser. O que nós temos é conversado, né, que a necessidade de ter um projeto que possa recuperar a cidade, recuperar a autoestima da cidade, que possa trazer alegria de novo para a cidade e principalmente uma esperança maior. Agora, é muito prematuro, eu não quero misturar esses assuntos, se o Fábio vai estar, se o Fábio não está. O Fábio vai estar envolvido, né, num projeto que possa retomar tudo isso que eu te comentei, né? Devolver a cidade às pessoas que aí moram, trazer a retomada da alegria e principalmente da esperança dos rio-grandinos ou aquelas pessoas que escolheram aí. Mas não tenho aprofundado, até para não misturar as coisas. Eu estou dedicado aqui na Assembleia Legislativa para colaborar, para ajudar a cidade do Rio Grande e a região como um todo. Esse é o meu compromisso e na hora certa nós vamos ter que definir se vou ser candidato, se não vou ser candidato, mas eu acredito que vai chegar o seu tempo e o seu momento para que nós possamos, em conjunto. Eu digo que nós estamos num conjunto de partidos, né, num projeto de várias pessoas para tomar essa melhor decisão. Isso não é uma decisão minha unilateral, pessoal. Por isso que eu coloco aí a posição de um todo aí na sua caminhada, e tenho me dedicado bastante, tenho trabalhado muito aqui, né? Eu não sei, André, quanto tempo nós temos, mas um tema que a gente está trabalhando muito também junto ao Estima, que é nós conseguir recuperar, não na escala que já foi, mas a própria atividade naval em Rio Grande. Era a minha próxima nós temos que bom, porque eu ia me fugir, essas coisas. Eu tenho tantas coisas que a gente está trabalhando aí, a diminuição dos valores das carteiras de habilitação, foi um tema que eu me dediquei bastante aí o ano passado, e mesma metodologia que nós adotamos, a mesma situação que nós perseguimos aos pedágios, que foi comparando, também nas carteiras de habilitações também foi comparando. É inadmissível em Santa Catarina ser praticamente metade do preço aqui do Rio Grande do Sul. Tem coisa errada. Então, nós temos que credenciar mais CFCs, nós temos que dar mais espaço para que outros possam entrar no mercado e nós possamos regular melhor essa situação. Mas esse eu acho que é um outro tema, mas eu digo que são vários assuntos da pesca. Agora acabei de entrar, estamos discutindo aqui com a Universidade de Rio Grande o alongamento da safra do camarão, se for possível, né? Se a gente vê que o tempo continuar com pouca chuva, há muito tempo que não se tem uma água salgada avançando tanto na Lagoa dos Patos e que a gente tem uma safra aí, principalmente em regiões que não chegavam a 5, 6 anos de ter safra, nós estamos discutindo isso também, o professor Danilo, nós temos conversado com ele para que a gente possa ter um parecer técnico para a defesa do alongamento da safra e o alongamento também do seguro-desemprego, não perder os 4 meses de seguro-desemprego, mas poder, se tiver espécie, poder capturar e poder alongar. E voltando de novo, então, que estava te comentando, então são várias frentes, mas essa é uma frente também que eu estou otimista também, porque nós tivemos, final do ano, junto com o governador também, o Fernando Estima, nós fomos lá mostrar esse potencial. A Petrobras não pode dar as costas para aquilo que ela mesma construiu, né? Nós temos aí um estaleiro, né, que é o Estaleiro Rio Grande, que tem as melhores instalações da América Latina, uma das melhores do mundo em capacidade de atendimento de beneficiamento de aço. Nós temos aí o próprio EBR em São José do Norte agora, que só foi elogios ao EBR lá nessa audiência que nós tivemos com o presidente da Petrobras e toda a sua diretoria e a sua participação na eficiência desses últimos contratos, antecipando a entrega do contrato e dizendo, olha, vocês têm um estaleiro lá que realmente está saindo muito bem. E nós temos a própria QGI também, que já demonstrou, fizeram 5 ou 6 plataformas e tem a sua capacidade. Nós já amadurecemos, nós capacitamos, nós treinamos, e nós não podemos dar as costas para tudo isso.
Nós não podemos voltar à roubalheira que aconteceu lá, que foi um equívoco, né? Roubaram demais. Se aproveitaram da empresa e quase quebraram a empresa politicamente. Agora, tu também não olhava, como nós falamos no início, os extremos também tu não pode levar. Então, tu tem que ter um bom senso e fazer aí entre o 8 e o 80, tu ter um meio termo que tu possa identificar o nicho, identificar a vocação, e nós temos uma vocação aí. Nós estamos a curto prazo aí, André, nós estamos tratando, junto com o Estima, junto com as empresas, a plataforma tem, a Petrobras tem cerca de 182 plataformas para desmancharem. Elas estão no mar ou em terra, mas elas estão sem operação, acabou a sua vida útil. Só que eles não têm onde colocar. Então, essas plataformas continuam dando despesa para a Petrobras, porque precisa ter gente lá dando minimamente a manutenção, para não deixar virar em sucatas, aquelas que estão no mar, no oceano, não caírem e virarem sucata internamente. Então, nós defendemos que desmanchar essas plataformas de maneira correta, ambientalmente defensável, nós vamos virar um case, uma referência no mundo inteiro, porque não tem no mundo fazendo isso. Qualquer outra empresa que assume essas plataformas dão desmancho e a gente não sabe qual é o destino que elas dão. Então, este é um espaço aí que, nesses 182 plataformas que tem, tu tem algum período aí, tu tem alguns anos de vida que poderia estar gerando. Pô, nós não vamos gerar mais... Nós não vamos gerar mais 20 mil empregos, mas nós podemos gerar 2 mil, nós podemos gerar 500, nós podemos gerar 1.000, né? Gerando emprego. Nós temos estaleiros, deputado, usando o fundo da Marinha Mercante para fazer a construção de embarcações, recursos esses que estão indo para o Nordeste, que estão indo para estaleiros no Rio de Janeiro e não estão chegando aqui. Por que não chegam aqui? Por que esses investimentos não chegam na nossa região? O que acontece? A Petrobras esqueceu Rio Grande, a Marinha Mercante, os fundos da Marinha Mercante esqueceram Rio Grande? Por que esses investimentos não chegam aqui? Na verdade, a Petrobras mudou seu conceito de gestão, né? Na verdade, elas não contratam mais direto, elas contratam empresas que vão operar os seus campos, né? Tá um pouquinho essa diferença que existe. Então, hoje, nós não precisamos, nós não dependemos tanto da Petrobras, que nós estamos mudando também a estratégia de atuação. Claro que a Petrobras tem a sua importância, e eu tive aí agora, esse final de semana, tratando desse assunto, nós estamos organizando um workshop, né, do Estado do Rio Grande do Sul, né, que nós, na última reunião, nós já tínhamos definido, né, do Estado como um todo, aí Superintendência do Porto, as secretarias de Estado, apresentando o seu potencial do Rio Grande do Sul, e a Petrobras chamaria as grandes empresas que são hoje as empresas que participam dessas licitações, porque nós temos aí um conteúdo local que é obrigatório, então isso a Petrobras pode exigir, mas ela não é ela mais que contrata, por isso que nós estamos mudando essa estratégia. Nós temos que ir nas empresas que estão sendo contratadas pela Petrobras para a construção e também para a operação desses campos. Então, quando tu diz que esqueceu, eu acho que não esqueceu, é que mudou o seu conceito. Agora, nós temos que também fazer com que a Petrobras possa usar do poder que ela tem de uma empresa pública e direcionar para o Brasil. Depois nós vamos ter que se virar aqui. Aí o Estado do Rio Grande do Sul vai concorrer, como tu disseste, com Pernambuco, com Rio de Janeiro, com Bahia, com Espírito Santo, com qualquer outro. Isso faz parte da concorrência salutar, precisa ter essa concorrência. E nós apostamos porque nós acreditamos naquilo que nós capacitamos, na capacitação de pessoas, nós temos gente preparada hoje, nós demonstramos competência na entrega dessas plataformas, nós conseguimos melhorar a produtividade da construção de beneficiamento de aço, tudo isso vem em defesa que nós acreditamos, e nós temos dito, e em todos os lugares que eu vou, o melhor cluster de desenvolvimento que se teve de atividade naval e de cadeia de óleo e gás é a nossa daqui, não tenho dúvida disso. Nós não temos medo da concorrência com o resto do Brasil. O que nós temos que ter é medo da concorrência ou fugir da concorrência daquilo que a Petrobras contratar lá na China. A gente sabe que ainda existe uma diferença grande de preços, né? Eu digo de preços mais tributários, de preços de mão de obra, de muitas outras coisas, que ainda nós estamos muito aquém em escala que eles têm e a escala que nós temos.
mas o que a Petrobras precisa saber é que ela é uma indutora do desenvolvimento, que ela pode efetivamente também se aproveitar num espaço, como eu digo, não pode ser muito grande, não queira fazer tudo. Eu sempre digo, quem tudo quer, pouco leva, muitas vezes. Tu tem que enxergar a tua vocação e o teu nicho a ser ocupado. E é isso que nós estamos trabalhando para que os nossos estaleiros possam oferecer para a Petrobras, nas condições que eles estão hoje, a modelagem que eles estão apresentando, e que nós não podemos também. A Petrobras está se recuperando economicamente. Então, isso também é um fato importante, que vão ter futuras contratações e futuras obras para que nós possamos ocupar esse espaço. A gente sabe que não é fácil, não estou aqui para criar falsa expectativa, ao contrário, mas nós estamos trabalhando já há vários meses na concepção de mostrar para a Petrobras que o Estado do Rio Grande do Sul é capaz de continuar produzindo e soluções que a Petrobras precisa. Essa é a diferença. Não é que nós precisamos da Petrobras. A Petrobras precisa de nós para dar essas soluções ambientais e, principalmente, referências que possam se transformar para o mundo inteiro. Deputado, o senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico e na sua pasta estava o que se conhece como Distrito Industrial aqui do nosso município. Rio Grande tem área disponível. Rio Grande tem um porto extremamente competente na sua cidade. Rio Grande tem disponibilidade energética, Rio Grande tem disponibilidade, estão aí a própria possibilidade termoelétrica, nós temos os parques eólicos, Rio Grande tem possibilidade de água. O que falta a Rio Grande para nós termos mais investimentos na nossa cidade, para nós termos mais empresas, mais indústrias e retomarmos um caminho não de um único polo. Rio Grande sempre fica preso a um único tipo de conteúdo. Era a indústria têxtil, depois a pesca, depois o polo naval. E por que nós não conseguimos diversificar e por que nós não conseguimos ter em Rio Grande um grande centro de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul? O que nos falta, deputado? Não, eu acho que não é tão simples assim, André, porque a própria situação econômica baliza muito os investimentos. O que precisa, talvez, aí, e eu acho que uma vocação melhor, e o Estado nunca olhou com carinho para o Porto de Rio Grande como ele merece. Tem enxergado nisso agora, aí eu tenho que fazer esse elogio ao governador Eduardo Leite, ao Estima, que estão conseguindo fazer alguns investimentos e até mesmo decisões políticas para que nós possamos aproveitar melhor esse vetor de desenvolvimento. O Distrito Industrial, né, isso lá atrás, o Juarez Torronteg, que foi meu vice, ele falava muito no conceito Porto Indústria, Indústria Porto. A hora que nós casar esse processo e realmente vocacionar o porto como indústria, e aí tu ter indústria perto do porto, claro que isso demanda matéria-prima, porque muitas coisas tu precisa ter a matéria-prima para tu exportar o teu produto, e aí tu precisa do porto. E esse conceito eu acredito e aposto bastante nessa estratégia de venda casada, na verdade. Uma participação estratégica do município, e aí tem um plano de desenvolvimento que enxergue isso, uma integração com o governo do estado para mostrar esse potencial e investimentos que são necessários. Nós ficamos com o problema da dragagem há quanto tempo aí, e só saindo notícias ruins do nosso porto, né? Agora, nós transformando uma empresa pública, nós dando mais agilidade para o porto, dar continuidade a esse trabalho que vem fazendo aí, vem sendo feito de valorização e até mesmo de acompanhamento e monitoramento dos terminais, ser mais competitivos, dar mais produtividade, gerar mais emprego, trazer mais cargas. Essa engrenagem é uma engrenagem. Eu não tenho dúvida que a vocação de Rio Grande, ela praticamente ela está no porto, que ela é necessária e está instalada, e a própria turismo, né? O Rio Grande tem uma vocação turística. Claro que a região não tem uma vocação, na verdade, não tem um trabalho profissional para isso, mas a região ela é vocacionada para o turismo. Acredito que desses dois caminhos estratégicos para o desenvolvimento, uma industrialização maior a partir do porto e um trabalho mais profissional para o turismo, nós poderíamos resgatar e fazer com que realmente Rio Grande pudesse retomar aqueles velhos tempos.
André, a gente vê aí, claro que a indústria, nós tivemos fortes períodos de indústrias, não digo locais, mas indústrias de produção, como tu me dissesse, a própria, por setores, né? Muito forte em alguns momentos. O segredo está na diversificação. O Gilberto, que trabalhou comigo muito tempo, ele sempre dizia, não se bota os ovos no mesmo cesto, todos no mesmo junto. Nós temos que dividir. E é esse o papel e a ferramenta que o gestor público precisa fazer para que a gente consiga aí viabilizar. Se dizer que é fácil, não é fácil, né? Porque também já passei por isso, já atuei bastante. Agora, eu coloco que o período que eu sempre tive, eu tenho a consciência tranquila que nós nos dedicamos bastante. E muitas coisas que se viabilizou, e eu tenho orgulho de falar isso, a própria atividade naval, quando nós começamos, quando eu comecei a viajar e vender o potencial do porto e das áreas, nós éramos conhecidos no Brasil inteiro como os estaleiros virtuais, né? E como eu te falei hoje, nós somos talvez aí o melhor cluster de atividade naval no Brasil. Claro que a política equivocada que nós tivemos nesse meio nos atrapalhou, mas é possível voltar e fazer com que realmente a gente consiga integrar tudo isso. O segredo está na integração e fortalecimento desse mecanismo que eu te comentei, porto, que o próprio estima tem dito, né? Da indústria está próximo do porto, e o conceito porto-indústria, indústria-porto, que quando a gente fala um ou outro, é porque quando tu precisa do porto para importar o teu produto ou a tua matéria-prima para beneficiar o mercado interno, ou seja, ele para o teu produto interno ser colocado fora através do complexo portuário. Então, o segredo está aí. Acho que é possível, desde que a gente consiga integrar todos esses atores aí e ser profissional. Não adianta achar que no amadorismo ou alguma campanha de boca a boca. É profissionalismo que nós precisamos colocar. Como eu digo, não quero ser puxa-saco, mas tenho visto isso aí na administração portuária da administração do Fernando. Deputado, nós alcançamos 1 hora aí da nossa conversa. Eu queria te agradecer muito ter separado esse momento para conversar conosco, com os nossos, com a nossa audiência aqui da página da Zé Comunicação, conversar um pouquinho com a sociedade do Rio Grande sobre esses temas que eu acho que nós conseguimos abordar um pouco de tudo e falar, mostrar um pouquinho do trabalho que vem sendo feito e também das opiniões do deputado Fábio Branco a respeito de Brasil, de Rio Grande do Sul e da própria política da nossa cidade. Eu queria te agradecer muito a tua presença, a tua participação, de teres aberto espaço na tua conversar conosco nessa noite de hoje. André, eu que agradeço, não tem nada que agradecer, uma satisfação, um prazer, uma alegria estar falando com um amigo. Eu tenho dito em todas as lives que a gente tenha participado e reuniões, que a própria, por mais que a gente esteja enfrentando essa situação difícil, nós temos usado melhor essas ferramentas da tecnologia, né? Por mais dificuldade que nós temos nos abraçar, mas a ferramenta da tecnologia e a própria possibilidade da internet hoje tem nos facilitado a gente conversar mais. Eu tenho participado de videoconferências de manhã à noite, aqui com o Rio Grande do Sul, hoje com o Rio Grande, semana passada com Brasília, com o mundo inteiro. Então, esse vai ser um legado que nós vamos deixar, usar melhor as ferramentas tecnológicas para o aprimoramento do nosso trabalho. E a outra, claro, que é a própria higiene, né? Da necessidade de nós conviver melhor em lavar as mãos, em se cuidar mais aonde nós andamos, o que nós tocamos, porque isso também vai ser também importante para o nosso futuro, porque nós vamos ter outras ainda, infelizmente, nós vamos ter outros vírus pela frente para enfrentar. Tomara que nós tenhamos aí um aprendizado importante para conviver melhor que nós estamos convivendo aí hoje com o Covid-19. Obrigado pela oportunidade, uma alegria, uma satisfação, e quando necessário, estou aí à disposição, seja em Rio Grande ou seja aqui em Porto Alegre. Um abração para o amigo e a todos que estão nos acompanhando, eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Fábio Branco. A todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. A nossa live de hoje termina por aqui. Nós voltamos ainda essa semana com novos convidados aqui no AZ Entrevista. Muito obrigado